trouxesse este para fazer doidice diante de mim, há de entrar entre este na minha casa. Vamos somente até aqui. Depois eu iria ler para a igreja 1 Samuel, capítulo 22, mas vai tomar muito tempo, então eu peço que a igreja coloque as suas mãos sobre o seu coração, feche os seus olhos e leve o teu pensamento em Deus. Senhor, está aqui a sua igreja, está aqui o seu povo, esse povo, Senhor, no qual o Senhor veio aqui. Esse povo é o povo do Senhor, e eu quero aqui nesse momento, em oração, pedir para o Senhor que, no nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor toma agora a vida de cada um, toma as suas mentes, toma o seu subconsciente e toma tudo aquilo que tem trazido sobre eles um peso, aonde eles têm perdido as forças diante daquilo que buscam. Eu quero pedir para o Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa manifestar a força do teu poder sobre a vida dessas pessoas. E aonde há ataduras que tem segurado, que tem fechado, que tem embaraçado, que tem amarrado, eu quero pedir para o Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor desamarra, que o Senhor aniquila, que o Senhor paralisa, que o Senhor quebre, que o Senhor desfaça, mas que todo mal seja desfeito sobre a vida, sobre a mente, sobre a visão da vida dessas pessoas, no nome de Jesus. A igreja pode se assentar. Eu vou pedir para os obreiros, pode sentar também, nós estamos em poucos, né? Acredito que a maioria não tem se importando de ir para o céu, então nós que estamos se importando de ir para o céu, nós estamos aqui, né? Então pode sentar. Meus irmãos, eu queria trazer aqui para a igreja, na direção de Deus. Na segunda-feira, quando eu estava orando, Deus então, Ele me trouxe essa palavra e eu estava resistindo em relação a ela, porque eu confesso para vocês que de momento eu não tinha entendido, mas depois então Deus começa a trazer os seus mistérios, os seus sinais, e aí você então passa a entender o que é que Deus quer falar. Eu quero trazer nessa noite a história de um personagem que aprendeu, no meio do seu sofrimento, como confiar em Deus. Eu quero trazer para você a história de um servo de Deus, por nome de Davi, por sinal bastante conhecido. Davi, ele não só aprendeu no meio do sofrimento a confiar em Deus, mas Davi também aprendeu a exercitar a sua fé quando ele estava então enfrentando os perigos. A gente vai ver
que Davi ele tinha um chamado, aonde Deus tinha escolhido Davi. E uma das coisas que fez Davi vencer, Davi exercitar esse chamado, Davi prevalecer, Davi dar lugar, foi o fato de Davi então confiar em Deus. Davi ele tinha a certeza de que Deus estava com ele. O que eu quero dizer para você, você vai por aqui, não tem como abaixar. O que fez Davi vencer foi a certeza que Davi tinha de que Deus era com ele. Davi ele tinha uma certeza diante das guerras, diante dos momentos difíceis, diante do sofrimento em que Davi chegou a passar e as batalhas que ele estava então envolvido, as batalhas que estava travado. Davi ele exercitou a fé em meio a um caos. E o que a gente consegue entender na história de Davi é que Davi, por ter o chamado que ele tinha, Davi ele recebeu então um profeta, no qual o profeta já tinha alertado Davi de que ele seria rei em Israel. Davi ele já sabia do seu chamado, Davi ele já sabia que ele ia ocupar então o trono de Saul. E foi aí então que veio as perseguições. Eu não sei se você já percebeu, mas quando nós somos chamados para alguma coisa da parte de Deus, a gente às vezes não percebe por que algumas coisas acontecem com nós. E às vezes somos pegos de surpresa em alguma situação que nos leva a viver momentos difíceis e que nós até questionamos, às vezes sem perceber, murmuramos pelo fato então de não entendermos o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê que só comigo, o porquê que só acontece aqui, o porquê que isso, e isso às vezes causa uma frustração. Imagina então você, o que Davi se encontrava passando. A gente vai ver que Davi ele aprendeu a exercitar a sua fé, enfrentando as guerras. Davi ele aprendeu a exercitar a sua fé. Não foi em um momento aonde Davi estava em uma zona de conforto. Em momento nenhum foi isso. Mas Davi aprendeu a exercitar a sua fé, a confiar em Deus, a acreditar em Deus, quando ele estava na beira ou até mesmo na frente de uma guerra, correndo perigo. Eu não sei se você percebe, mas quando nós estamos em uma zona de conforto, quando nós estamos vivendo um momento onde não nos leva à oração, onde não nos leva a buscar Deus, é impressionante, mas o ser humano, ele acaba lidando melhor com esse tipo de situação. Quando ele está em uma zona de conforto, ele nem sequer percebe que ele não está buscando Deus como ele teria que buscar. E Deus, de alguma forma, ele precisava então formar Davi. Deus ele não vai entregando para a pessoa um posto aonde ele não vai dar conta. Deus ele não vai entregar algo para você sem antes você estar preparado para lidar com essa situação, até mesmo diante de um crescimento. Às vezes a pessoa ela se prepara para tudo, mas ela não se prepara para o que ela vai lidar, para o que ela vai viver perante o crescimento.
um Nutella, que não sabe lidar com situações difíceis. Deus, Ele não vai pegar um fratote, um Nutella, que não sabe lidar com os problemas. Deus, Ele vai formar uma pessoa no meio do vendaval. É uma realidade que muitos podem pensar assim, é triste, não, mas é a realidade. Porque Deus, Ele começa a formar a pessoa para lidar com problemas. E às vezes a pessoa acha que Deus vai formar uma pessoa para que ela possa então encontrar tudo da forma que ela esperava, tudo certo. E as coisas não são assim, não são dessa forma. A gente vai ver que Davi, ele viveu um curto prazo, um curto período de fama, que foi quando Davi então derrotou o gigante. A gente vê que Davi, ele derrotou o gigante e ele foi exaltado perante todo Israel. As mulheres então fizeram ali uma música para Davi, onde elas diminuíram Saul e exaltaram Davi, onde elas cantavam: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Foi aí que surgiu o ciúme doentio e a inveja do rei Saul em relação à pessoa de Davi. Foi ali então que o rei Saul percebeu então que Davi era uma ameaça para o reinado de Saul. Foi ali que Saul começou então a perseguir Davi, porque ele percebeu ali que ele tinha alguém que poderia tomar o seu posto, ocupar o seu lugar. E aí então ele começou a perseguir, a tentar tirar de todas as formas e maneiras negativas a vida de Davi. Aí eu pergunto para você: você acha que uma pessoa que se destaca, uma pessoa, ela atrai a fama, ela atrai pessoas que notou nela então uma bagagem, uma capacidade, e aí ela, vendo essa situação, ela quer crescer, mas ela não quer perseguição. A pessoa, ela quer se destacar, mas ela não quer perseguição. A pessoa, ela quer se desenvolver, ela está aparecendo, até então ela estava dando anonimato. Ninguém via ela, ninguém conhecia ela, ninguém sabia dela, ninguém reconhecia ela, ninguém sabia nada dela. Agora ela surge do nada, pum, se destaca. Aí alguém notou ela. Alguém viu nela uma ameaça. Peraí. Ele é alguém que pode assumir o meu lugar. Ele é alguém que eu corro risco. Ele é alguém que pode puxar então a minha cadeira. Saul, ele começou então essa perseguição, e a gente vai ver que o período de fama de Davi foi muito curto. A gente vai ver que Davi também teve um curto período de casamento com a filha do rei, com Mical. Davi, ele teve muitas perseguições, muitos confrontos com o povo dos filisteus, que era o mesmo povo do gigante Golias, aonde Davi ficou muito conhecido, aonde as mulheres cantaram a vitória de Davi, e aquele cântico fez toda uma diferença, aonde a fama de Davi correu em Israel. A gente vê que
Davi, ele tinha uma aliança com Jonatas, que era o filho do rei Saul. Eles tinham uma amizade muito linda, aonde havia ali uma amizade sincera, uma amizade verdadeira, aonde eles fizeram votos de lealdade um com o outro. E a gente vai ver que Davi, ele teve um período muito curto de viver períodos de paz, períodos onde ele tinha tranquilidade, períodos onde ele poderia sentar na mesa, onde ele poderia se reunir com amigos. Foi muito pouco esse período na vida de Davi, até mesmo em relação à sua fama, até mesmo em relação ao seu casamento com Mical, até mesmo a sua amizade com Jonatas. Foi um período muito curto. O restante foi guerra, o restante foi perseguição, o restante foi luta. E eu não sei se você percebeu que não é diferente nas nossas vidas, na vida do povo de Deus. Eu não sei se você já percebeu isso, mas parece que as coisas vão caminhando muito bem, parece que as coisas vão dando tudo certo. Você até estranha, você tem até medo de comentar de tão bem que as coisas vão indo. Mas aí você conta, parece que é questão de dia, você sente o sabor da vitória, mas daqui a pouco parece que vem uma guerra. Você já percebeu isso? Aí você fala assim, olha, parece que isso aí, parece que essas coisas só acontecem comigo. Parece que eu atraio coisas ruins. Parece que as coisas não dão certo para mim. Eu não sei o que tem em mim, eu não sei o que tem eu. E parece que as coisas não andam, não deslancha, não destrava. Meus irmãos, olha para a história de Davi. Uma das coisas que eu percebi que às vezes as pessoas exigem tanto da casa de um servo de Deus, exige tanto da família de um servo de Deus, mas aí você olha para dentro da casa de Davi, olha as coisas que aconteceram dentro da casa de Davi, olha as mortes que aconteceram dentro da casa de Davi, olha as perdas que aconteceram dentro da casa de Davi. O nosso mal é achar que pelo fato de que nós servimos a Deus, as coisas têm que dar tudo certo e tem que acontecer da forma que a gente quer. E não é bem assim. A partir do momento que nós fomos escolhidos por Deus, a partir do momento que há um propósito em cima das nossas vidas, relacionado ao chamado de Deus, você já passa então a manter uma posição aonde a nossa vida ela é feita de escolha. E a partir do momento que nós escolhemos a servir a Deus, nós já se declaramos inimigos do nosso inimigo. E o nosso maior inimigo é quem? O diabo, o adversário. E quem mais vai tentar contra nossas vidas, quem mais vai tentar nos destruir, quem mais vai tentar nos parar, é ele. E ele vai criar situação até mesmo para nos confundir. Ele vai criar situação até mesmo para nos abater. Ele vai criar situação para nos deixar desmotivados. Ele vai criar situação para que a gente venha desistir do chamado. Porque no meio do sofrimento, Davi aprendeu a confiar em Deus. Você quer um momento melhor da sua vida para você poder levar sua confiança em Deus?
zona de conforto, você não precisa exercitar sua fé. Quando você está em uma zona de conforto, você não precisa confiar tanto em Deus, porque o momento não está, então, buscando em você uma certa cobrança. O momento que você está pedindo, o momento que você está vivendo, não está exigindo tanto de você em relação a buscar, mas deixa a coisa dar uma apertada. Deixa a coisa começar a ficar difícil. Deixa a coisa se dificultar. Para você ver aonde é que você está. Você sabe como buscar, você sabe como agir, você sabe como fazer. Mas na zona de conforto, ninguém busca o suficiente. Ninguém prepara reservatório. Ninguém prepara celeiro. Ninguém se prepara para dias difíceis. E olha que a palavra, ela fala dos dias difíceis. Ela fala que há tempo para todas as coisas, mas parece que a gente esquece. Por mais que nós somos conhecedores, a gente esquece. E dentro dessa lealdade, no qual foi falado aqui, do filho de Saul, do rei Saul, junto então com Davi, o filho do rei, ele duvidava. Ele tinha uma certa dúvida em relação ao que Davi já tinha falado para ele. Olha, eu percebo que o seu pai está se sentindo meio desconfortável comigo. Porque eu vou falar uma coisa para você, eu vou começar a pregar agora. Nós, servos de Deus, quando nós estamos orando, nada foge dos nossos olhos. O servo de Deus, quando ele está buscando a Deus, ele percebe as coisas. Ele consegue ver as coisas. Ele é alertado. E Davi, ele disse para Jonas: olha, o seu pai tem alguma coisa contra mim. O seu pai está tramando contra a minha vida. Ele quer dar cabo à minha vida. Eu sinto que ele tem algo contra a minha pessoa. Mas Jonas, ele ouve essa conversa e ele diz: não pode ser. É impressão sua. Isso já aconteceu com você, já? Impressão sua. Isso é porque aconteceu isso e aí você então ficou meio assim. Isso é por causa daquilo, isso é por causa disso. E aí então às vezes alguém que você comenta tenta te tirar da visão, tenta te deixar em paz diante da situação. Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos incomoda. O Espírito Santo de Deus, ele insiste em nos alertar: cuidado com ele. Ele insiste em nos alertar: não confia nele. Ele insiste em nos alertar: não vai na dele. Ele insiste em nos alertar: olha, fica de olho nele. A gente, já aconteceu comigo, eu acredito que já aconteceu com você. Essas coisas acontecem com nós
lugares que você é para ir. Tem lugares que você é convidado. Tem lugares que a pessoa, ela te atrai, ela cria uma situação para te levar até ali, mas que na verdade é para te observar de perto. Saul, ele queria de alguma forma observar Davi. Ele queria observar quem era Davi. Ele queria sentir de perto, ver de perto se Davi realmente tinha alguma estratégia para sentar no trono dele. Ele queria ver em Davi se Davi era mesmo capaz, se Davi era um homem inteligente, se ele era alguém que para ele oferecia uma certa dúvida. Davi, ele estava vivendo uma situação aonde ele estava entre Deus e Saul. Era Deus falando assim: Davi, confia em mim. E era Saul falando assim: se você se atrever em sentar no meu lugar, eu te mato. Sabe o que a gente vê com tudo isso? Que Davi, ele oferecia uma ameaça no trono de Saul. Porque na verdade, Saul já tinha sido reprovado por Deus. Deus já estava preparando Davi. Saul, ele já sabia, porque o profeta já tinha exortado Saul quando Saul passou na frente do sacerdote, ofereceu sacrifício sobre o altar e não esperou que o sacerdote chegasse. Era aquela pessoa que ele passava na frente do sacerdote, era aquela pessoa que ele passava na frente da palavra, era aquela pessoa que não se importava em obedecer, era aquela pessoa que era guiada por ele. As coisas aconteciam conforme ele queria. Ele não obedecia a palavra. Ele não obedecia a hierarquia. Era aquela pessoa que a única coisa que ele via era o trono. Era a fama. E a gente consegue entender então que no meio de um processo de sofrimento, se Davi quis perseverar, se Davi quis viver o propósito, se ele quis realmente atender o chamado, se ele realmente sentou no trono, foi porque no meio da perseguição, no meio do sofrimento, Davi aprendeu a confiar em Deus. Agora você já parou para analisar que no meio de alguma situação que te leva a viver problemas, que te leva a viver perca, que te leva a viver desmotivação, que te leva a viver alguns caos, que te leva ao sofrimento, você já parou para analisar que dentro desse processo você consegue confiar em Deus? Porque é muito difícil. Não é só falar eu confio em Deus. Não é só falar para você exercitar a sua fé. A fé é a certeza de algo que a gente não vê. E a
E por isso ele nunca morreu na fé. E por isso ele nunca perdeu a Deus. Aí você vai falar assim, bispo, mas ele pecou, mas não permaneceu no pecado. Pecou, mas não ficou no pecado. Caiu, mas não ficou caído. Ele se levantou. Porque o pecado é do homem, o levantar de Deus. O que não pode é a pessoa permanecer no pecado. O que não pode é a pessoa insistir no pecado. Quando há arrependimento, a pessoa volta atrás, ela se arrepende. Ela quer mudança. Ela quer se posicionar. Ela cai, mas ela levanta. Mas quando não há arrependimento, a pessoa ela deita e ela fica deitada. Ela consome no pecado e ela continua no pecado. Porque não houve arrependimento. E ele conseguiu lidar com tudo isso. Deus abriu os olhos de Davi. E ele chega então para o filho de Saul, que tinha sentado no banquete, no qual Davi não compareceu. Mas o pai de Jonas, que era Saul, chama Jonas e fala: escuta aqui. Você informou alguma coisa para Davi? Você passou alguma informação para ele? Por que ele não veio? Eu vou te falar uma coisa. Se Davi continuar vivo, você não senta no trono. Olha só, querendo influenciar o filho a sentar no trono a qualquer custo. Querendo influenciar o filho a sentar no trono que já estava prometido para Davi. Só aí então você vê que Saul já tinha perdido a essência. O que valia para Saul, na verdade, era o poder. A briga de Saul era pelo trono. Saul em momento nenhum brigou pelo céu. Saul em momento nenhum brigou pela justiça divina. Saul em momento nenhum lutou para voltar para trás, para se arrepender, não. A insistência de Saul em permanecer ali não é porque ele queria Deus, mas é porque ele queria o trono. Ele insistia no trono. Eu pergunto para você: o que te faz permanecer aqui? Ou melhor, o que te trouxe aqui? O que tem te trazido? Aleluia! Jonatas então percebe que Davi tinha razão. Ele marca um encontro com Davi. E aí que foi um momento doloroso. Porque foi a triste despedida de Davi com o seu irmão. Porque ali estava formando um ponto de partida aonde Davi passava a ser um fora da lei. Era ali que Davi começava a sua vida. Era ali que Davi tinha que se retirar de onde ele estava, deixando esposa, deixando seu amigo Jonas e fugindo, porque a vida dele corria perigo. Aí a gente vê o que a gente passa fugindo do nosso inimigo a todo tempo, para poder então viver o propósito e ainda se manter vivo. Você já parou para observar o que você passa todos os dias? Para você manter resistência na presença de Deus? Você já parou para pensar quantas das coisas que você renuncia, quantas das coisas que você deixa para lá,
Porque no céu existe uma câmera. E ela filma cada um de nós o tempo todo. Para você entender aquilo que eu não sei. A câmera do céu. Aquilo que eu não vejo. A câmera vê. Dessa câmera, da câmera do céu, não passa nada. Está lá todas as filmagens. Nós estamos sendo filmados o tempo todo. As nossas injustiças e as nossas justiças praticadas, está tudo lá. E a gente costuma dizer, por ordem da palavra, que existe uma colheita daquilo que a gente planta. E é ali que muitos, às vezes, quebra a cara, porque percebe-se que nada está acontecendo, porque as coisas não acontecem só num curto prazo. Mas às vezes o boleto é longo. Mas a conta chega. Porque quem precisa ver, quem precisa saber, quem precisa observar, viu, soube e observou e sabe. E é por isso que nós não podemos perder e nem negociar nossa dignidade. Porque é dela que depende tudo aquilo que vem de Deus para nossas vidas. É através de tudo que nós vivemos aqui que a nossa vida anda lá em cima. E é conforme aquilo que nós fazemos aqui que as coisas lá em cima é dado ordem. Mas aí às vezes a pessoa ela está aqui, mas ela não acredita em nada disso. Ela consegue até mesmo esconder do pastor. E ela acha que está escondendo alguma coisa lá de cima, mas não está. Glória a Deus! A pessoa ela não consegue esconder as suas práticas. E a gente percebe que durante aquela despedida que teve entre Jonas e Davi foge. Começou ali a luta dele. 10 anos fugindo. Diante do desespero, Davi fez a mesma coisa que você faz. Davi, ele saiu dali, despediu de Jonas e foi então para uma cidade por nome de Nob, que era uma cidade de sacerdotes. Com certeza, pela amizade que Davi tinha em relação a Samuel, a única coisa que passou na cabeça dele naquele momento: para onde que eu vou? Em quem eu vou? Com quem eu vou contar? Para quem eu vou me abrir? Quem vai consultar Deus para mim? Davi, ele chega até então os sacerdotes. E logo ali, ele vê Davi chegando sozinho. E ele logo percebeu que tem alguma coisa estranha. Elimelec vai ao encontro de Davi, que era o sacerdote dos sacerdotes da casa.
vida de Ahimelec. Porque Davi, ele chegou ali, o sacerdote, acreditando naquilo que Davi falou, consultou então a Deus. Deus então falou ali com Davi. Não tinha na casa do Senhor alimento suficiente para Davi levar, porque Davi disse que os seus homens tinham ficado em algum lugar. O sacerdote então lembra Davi que tinha ali a arma que ele tinha usado para matar Golias, e que se ele quisesse levar, poderia levar. Mas a Bíblia fala que na casa do Senhor tinha ali o chefe dos pastores de Saul, Doeg, que ele estava ali pelo fato de que ele estava detido. Ele poderia estar ali pagando um voto, ele poderia estar ali por algum motivo de pecado. Alguma coisa ele fazia ali relacionado à casa do Senhor. E ele viu quando Davi chegou. E ele viu Davi, que estava falando com Ahimelec, que era o sacerdote da casa, e inclusive ele viu Ahimelec então dando pão, dando a arma que tinha matado Golias. Ele viu ali consultando a Deus para Davi, e ele ficou então no silêncio, observando. E quando Davi estava ali, Davi percebeu que tinha ali um dos homens de Saul, chefe dos pastores da casa do reinado de Saul. E ele observou, e ele percebeu, e ele sentiu que dali sairia alguma informação em relação a Davi ter estado ali. A gente consegue entender com essa história toda uma dificuldade por causa do quê? Uma mentira e uma conversa distorcida. E sabe que o Espírito Santo de Deus conduz e fala bem nessa noite? Que uma mentira e uma conversa distorcida está trazendo problemas no meio de nós, está trazendo morte no meio de nós, porque a pessoa ela tira a conclusão precipitada e vai passando informação. Ela tira a conclusão precipitada e vai falando o que não deve. Ela tira a conclusão precipitada e vai anunciando aquilo que não está acontecendo. A palavra fala desse chefe dos pastores, que por sinal também era pastor, e que chamava Doeg. E ele se encontrava ali naquele momento, quando Davi ele chegou. Depois então Davi logo dali saiu, e Davi foi para onde? Para Gate. Que cidade é essa? Cidade dos filisteus. Como que poderia Davi estar no meio dos filisteus? Como que Davi ia ficar ali por muito tempo, sendo ele a pessoa quem matou Golias, aquele que ameaçava, aquele que humilhava o povo de Israel, o povo de Deus? Ele não ia conseguir ficar por muito tempo escondido, incubado, alojado no meio então dos filisteus. Logo ele seria reconhecido, e foi isso que aconteceu. Alguém reconheceu Davi. Os oficiais reconheceu Davi. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando você se destaca, não tem como se esconder. Quando você está em um lugar, em um momento onde Deus quer que você aparece, não tem como esconder por muito tempo. Quando você se destaca, não tem como se esconder. Você até tenta, você até fala, eu não, mas aquilo que Deus colocou já te destacou. O que estava na vida de Davi já tinha destacado ele. O que tinha destacado? Davi, ele adquiriu a fama, mas não queria perseguição.
tempo ali. Davi estava no meio dos inimigos. Aí, peraí. Você está no meio de um povo que já se declarou inimigo seu. Você está no meio de um povo que já se declarou que não vai na sua cara. Você está no meio de um povo que já se declarou que se puder, puxa o seu tapete. Você está no meio de um povo que já se declarou que quer o seu lugar. Você está no meio de um povo que já se declarou invejoso, que inveja a sua vida, que quer a sua vida, que quer a sua casa, que quer o seu pai, que quer os seus filhos, que quer o seu esposo, que quer tudo de você. Já se declararam. Cadê você? Você quer que desenhe? Você quer que desenhe? Você quer que Deus chegue para você e fale assim, ó, fulano não quer o que é certo. Vai precisar disso? Será que os sinais não bastam? Será que o que Deus está mostrando não basta? Será que você não entendeu que é pelo que está em você, não é por você? É o que cria através da tua vida, não é pelo que copia. Será que você já não entendeu que é pela sua capacidade? Será que você já não entendeu que é pelo que Deus derramou na tua vida, que é o que Deus colocou na tua vida? Será que você não entendeu que há uma diferença? Você não percebe? Você não consegue perceber que quando Deus é com uma pessoa, fecha uma porta e abre outra? Quantas portas já se fecham diante de você? E quantas já se abriram? E quantas mais Deus vai precisar abrir para você então confiar em Deus no meio do sofrimento? Quantas portas mais Deus vai precisar abrir para você então exercitar novamente a sua fé? Quanta situação vai precisar acontecer na tua vida para você colocar a sua fé em prática? Será que não é isso que está faltando? Será que o que Deus não quer ver em você, como viu em Davi? Espírito de criança. Você não percebeu isso? Deus tem pessoas confiantes. Quantas vezes nós se deparamos com problemas no qual nós falamos agora, vamos lá. Aí Deus vem, que motivo você tem para parar? Quando foi que eu te deixei? Quando foi que eu te desamparei? Quando foi que eu deixei de faltar alguma coisa? Quando foi que eu não me reparei? Quando foi que eu não apareci? Glória a Deus. Glória a Deus. Quando foi? De repente, Deus ele formando Davi, e Davi nem sabia que Deus estava formando ali um rei, formando ali um guerreiro. Sabe o que eu vejo dentro dessa história? Sabe o que eu vejo nesse período, nesse processo de sofrimento e guerra que Davi viveu, como um fugitivo, como um fora da lei? Eu estava vendo na história de Davi que no meio do processo do sofrimento, ele estava sabendo, ele estava aprendendo a lidar com a situação difícil. Ele estava aprendendo a lidar com os problemas. É no meio dessas adversidades, é no meio desses ventos, é no meio dessas tempestades, que você pula de lá, você pula de cá, não dá certo aqui, você corre para lá, você corre para cá, não deu certo aqui, você pega de lá, você corre de lá, mas você não para. É Deus te formando. É Deus te trazendo resistência. É Deus dando profundidade às suas raízes. Não é para ficar por cima da terra, mas é para descer e buscar profundidade onde as suas raízes possam se assegurar em lugares seguros. A gente percebe que foi no meio de um processo de sofrimento que o reinado de Davi começou. Você viu aí que ele teve um curto período, ele só sentiu o sabor.
Foi um curto período onde ele falou: agora vai arrebentar. Foi um curto período onde ele fez planos: eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo. Foi um curto período onde ele sentiu o gosto de adquirir, de possuir, de conquistar. Foi um curto período de fama. Foi um curto período onde ele manteve um relacionamento de paz com a sua esposa Mical. Logo depois, então, não é isso mais. Já não houve mais paz, já não houve mais união. Ele teve que fugir. Sabe o que eu quero dizer para você com tudo isso? É que se você quer ser alguém, você não pode reclamar das perseguições. É verdade, glória a Deus. Porque a fama traz perseguição, o destaque traz perseguição, o formamento de um processo para Deus fazer de você alguém importante traz também perseguição. Deus, Ele te forma no meio das perseguições, mas Ele te dá habilidade, Ele te dá estratégia, Ele te forma, e você vai ver agora através do que Davi viveu no meio dos filisteus. Eles notam Davi e eles falam: mas não é aquele que as mulheres exaltaram e cantaram, que Saul matou 1000, mas que Davi matou milhares. Não é ele, Davi. E Davi escutou a conversa, aonde eles de longe comentavam: aquele ali não é Davi que está no meio de nós. Eu vou falar uma coisa para você. Não adianta você se esconder no meio dos seus inimigos. Às vezes você quer pagar de bonzinho. Às vezes você quer pagar que você não percebeu eles. Às vezes você quer pagar que você não quer se destacar. Às vezes você quer se esconder de alguma forma, mas o que está em você já revelou quem você é. Não adianta se esconder por muito tempo, você não vai conseguir.
sozinho se você não mostrar para a pessoa, para mostrar para aqueles lá quem é você e o que você pode, o que você faz e da capacidade que você esconde dentro de você. Se você é aquela pessoa ignorante, eu não vou fazer porque não é minha obrigação. Eu não vou fazer porque eu não tenho nada com isso. O problema é seu. Você nunca vai crescer, você nunca vai se destacar, porque você não vai mostrar o seu trabalho, você não vai mostrar o seu potencial, você não vai mostrar os seus requisitos, você não vai aparecer, ninguém vai saber de você, e seu nome não vai ser conhecido e muito menos destacar. Glória a Deus! Não vai. Olha a estratégia que Deus deu para nós. Eu falo que é Deus, só pode ser Deus. Quando os filisteus descobrem Davi no meio deles, catam Davi e levam para a presença do rei. Eu acredito que eles cataram Davi e jogou nos pés do rei Aquis, que era o rei dos filisteus, os maiores inimigos de Israel. Olha onde ele se enfiou. Sabe o que eu quero dizer para você? Deus te esconde no meio dos seus inimigos até um certo momento, mas depois Ele mesmo revela para eles o seu potencial, que é para você, Glória a Deus! se deslanchar mais, crescer. Sabe por quê? Porque você insiste em esconder o teu crescimento. O Senhor falando, eu vou soprar, vou te causar mais problema, mas eu vou soprar o seu nome. Eu vou causar mais perseguição, mas eu vou soprar o seu nome. Eu vou levar sua fama aos quatro cantos. Vai atravessar o Iflama, vai atravessar General Salgado, vai atravessar Jales, vai atravessar estado, vai atravessar país, mas eu vou soprar o seu nome. Eu vou soprar. Eu vou levar. Vai atravessar fronteira, vai vencer limites, porque Deus não quer ninguém limitado, Deus não quer ninguém travado. O Senhor vai falar assim, olha, eu vou abrir uma porta que vai atravessar estados e fronteiras e você vai saber com quem você está lidando. Vai saber. As pessoas às vezes não entendem. Davi caiu no pé do rei. Olha a estratégia que Deus deu para ele. Eu acredito que de vez em quando Deus faz essas coisas com você. Davi começa a fingir de louco. Davi começa a babado. Davi começa a entortar o pescoço e com o dedo escrever em portas. Davi começa a fazer um teatro danado de loucura para esse menino. E aí o rei Aquis olha para aquela situação e fala, peraí, vocês não têm mais o que fazer não, vocês têm que trazer a minha presença um louco. Isso não é ameaça para ninguém. Isso não é problema para ninguém. Isso não vai criar problema nenhum para nós. O que vai fazer com um homem desse? Solta esse nome. Manda esse homem embora. Isso não é ameaça para ninguém. Esse aí matou Golias. Glória a Deus! Sabe o que eu entendo com isso? É que quando a nossa vida é conduzida por Deus, sabe o que eu entendo com isso? É que quando a nossa vida é direcionada por Deus, Ele se encarrega de nos destacar onde Ele tem que nos destacar e de guardar nossas vidas onde Ele tem que guardar. Ele te guarda do perigo, mas essa mesma fama que te levou ao conhecimento do rei fez o rei não te reconhecer. Glória a Deus! Quando a tua fama, quando o teu nome chegar em pessoas perigosas, em pessoas de autoridade que pode te prejudicar, sabe o que Deus faz? Ele cega o inimigo. Eu acho que você não entendeu. Aleluia! Glória a Deus! O rei Aquis, ele era quem? Ele era uma autoridade. Ele poderia ter matado Davi. Sabe o que Deus está falando aqui? Presta bastante atenção e você marca, tá? Tem alguém aqui que por esses dias, Deus vai cegar a autoridade da terra e essa autoridade cega vai assinar um documento que vai te favorecer. Marca e conta os dias. E você vai falar, mas como isso?
mais ninguém. Eu vou dizer uma coisa para você: quando Deus pega você, quando Deus pega você para tratar, quando Deus pega você para te formar, às vezes você não entende, parece que você começa a perder pessoas, parece que pessoas começam a se afastar de você, você não consegue entender. Mas você viu que Deus me guardou do perigo aqui agora? Você viu? Poderia ter caído, mas não caiu. Não tem olhos lá atrás, mas ninguém cuida de mim. Isso só para você entender. É o que Deus faz na nossa vida todos os dias. Davi estava na caverna de Adulão. E por algum motivo, a família de Davi ficou sabendo aonde ele se encontrava. Aí você para observar a situação de Davi. Você imagina você dentro de uma caverna distante, 50 quilômetros ou mais de Jerusalém, sem ninguém, sem provisão, sem comida, sem água, sem família. Imagina você. Por algum motivo a família de Davi ficou sabendo que ele estava nessa caverna. E os irmãos de Davi e os seus pais foram até ele. Foi um momento que Deus proveu na vida de Davi. Foi um momento caloroso. Foi um momento onde Deus viu que Davi, ele precisava do aconchego da família. Ele precisava ali do ombro do seu pai, do colo da sua mãe. Davi precisava ali do abraço dos seus irmãos. Davi estava vivendo um período difícil da sua vida, onde ele tinha se tornado fora da lei. Não digo ele praticado nenhuma injustiça, mas ele estava sendo perseguido. Você já percebeu que às vezes você passa algumas perseguição e você não entende o porquê dessas perseguição? Você começa a observar e você até fala: olha, eu não fiz nada para ninguém, eu não sei por que eu estou vivendo isso, eu não sei por que eu estou passando por isso. Você começa a buscar entendimento, você quer entender. E mesmo Davi estando em um processo como esse, ele não deixou de honrar os seus pais. Mesmo num processo doloroso, mesmo estando ele fugindo, se tornando ele um fugitivo da lei, um procurado, mas ele lembrou da sua origem, que era bisneto de Ruth. Ruth era que é uma moabita. Davi veio então dessa descendência. Davi então desce até Moab. E ele procura o rei e fala: olha, dá guarida, ampara os meus pais aqui, até eu ver o que Deus vai fazer com a minha vida, até eu ver o que vai acontecer. Porque Davi então, ele tinha certeza que ele ia tomar o trono, ele tinha certeza que ele estava na direção de Deus, ele estava confiando em Deus, mas de momento ele estava passando um processo árduo, um processo dolorido, um processo onde ele era fugitivo, um processo onde ele estava sendo perseguido pelos seus inimigos, e ele não podia ficar com a sua mãe, seu pai do seu lado, para colocar eles também a correr risco junto com ele. Ele não podia. E ele levou seus pais, e a caminho ele encontra um profeta por nome de Gad. E esse profeta então aconselha Davi a ir para ajudar. Mas Davi, nesse período que ele se encontrava na caverna de Adulão, alguns homens que estavam desgostosos do exército de Saul, alguns homens que estavam endividados, alguns homens que estavam passando um momento de caos, um momento de falência, um momento de perca, um período difícil da vida deles. Eles ficaram sabendo da fama de Davi e eles foram
Chega outro ao seu lado que está vivendo uma história triste na família, pronto, encosta em você também. Aí você olha e fala, mas meu Deus, quem eu sou para Deus? Parece que Deus só traz para a minha vida, parece que Deus só traz para o meu lado, parece que Deus só traz para andar comigo, só pessoas cheias de problema. Você já parou para analisar? Gente, eu não posso nem ficar na loja. É impressionante. Eu tenho que pregar o dia inteiro. Porque o que está em nós? Chega alguém, você prega, ele sai. Aí eu falo assim, olha, vamos fazer uns caras aqui. Aí a gente ora, vai. Daqui a pouco entra outro. Aí hoje, uma pessoa, eu me preparando para o culto, uma pessoa chega e começa a falar. Aí eu começo a pregar para ela, ela senta na cadeira e ela fica assim. Eu falo, meu Deus, e lá o povo não está nem aí, já estão tão cansados de ouvir a palavra, já estão com a barriga tão cheia, e você encontra pessoas aí na rua que senta e parece que está desfalecendo, quer te ouvir você falar. Mas aqueles que estão de barriga cheia, não está mais nem aí para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, para ouvir a palavra revelada, porque de repente a palavra não é para hoje, mas essa palavra é para amanhã, para depois, quando você estiver vivendo ela. Aí Deus vai dizer, você lembra que eu falei com você nessa palavra? Você lembra que eu te revelei? Glória a Deus. A pessoa às vezes não sabe. Eu não sei se você consegue entender do que eu estou falando aqui, mas Deus, Ele levanta situações onde Ele levanta pessoas que faz você ver em você a pessoa que às vezes você não vê. Por exemplo, você olha e você vê tanto problema na sua vida, você vê tão inferiorizado, você se diminui tanto. Aí de repente chega pessoas que se aproximam de você, e aí você olha e fala, olha, eu não tenho nenhum direito de desistir, porque existem pessoas que estão pior do que eu. Ainda existem pessoas que precisam de mim. Eu não sei se você consegue entender, porque às vezes você olha para você e você não se dá nada. Aí chega pessoas na sua vida, que aí você olha para a situação que a pessoa está vivendo, e aí você vê que ela precisa muito mais de você do que você imagina. Você vai ver que você não tem nenhum direito de cair, nenhum direito de parar. Porque por menos que você seja, ainda tem pessoas que dependem de você. Ainda tem pessoas que precisam de você, e às vezes a pessoa não entende isso. Juntou ali 400 homens. Porque quando Deus, Ele quer agir na vida de uma pessoa, Deus forma o seu exército. É Deus que traz as pessoas. Eu quero dizer para você, quem traz o crescimento é Deus. De repente você está esperando o crescimento de homens. Quem traz o crescimento é Deus. De repente você está esperando que homens vai te ajudar, que pessoas vai te ajudar. Quem foi que mandou aquelas pessoas? Quem foi que mandou aqueles homens que não estavam sendo reconhecidos ao lado de Saul? Foi o próprio Deus. Foi Deus que soprou o nome de Davi e falou, vão lá para Davi, vão lá para a caverna de Adulão, fica do lado de Davi, fica com ele, é lá que eu vou crescer na vida de vocês, vão para lá. E eles foram, ficaram ao lado de Davi, porque do lado de um Saul ninguém cresce. Presta atenção, do lado de um Saul ninguém cresce, porque Saul, ele não quer o seu crescimento. Saul não quer ver o crescimento de ninguém, porque em todo crescimento ele vê uma ameaça. Em todo crescimento ele imagina que vai tomar o lugar dele, que vai pegar o espaço dele, que vai sentar na cadeira dele, que vai criar uma situação para prejudicar ele, porque Saul não ora, Saul não jejua,
E quando Ele traz o crescimento, Ele manda pessoas. Ah, você não entendeu. Você não entendeu. Vai crescer de qualquer jeito, porque eu vejo pessoas chegando. Vai crescer de qualquer maneira, porque eu vejo pessoas chegando. Vai crescer de uma forma ou de outra, porque eu vejo pessoas saindo de lugares que não está contente. Eu vejo pessoas saindo de lugares que não está sendo reconhecido. Eu vejo pessoas saindo de lugares aonde ele já não se vê mais. Eu vejo pessoas sendo incomodadas pelo Espírito Santo de Deus. Eu vejo crescimento, eu vejo pessoas chegando. Eu vejo pessoas chegando. Foi aí que formou então o exército de Davi. De repente, Davi cresce. Sabe o que eu vejo nesse culto? Eu vejo o que você não consegue ver. Crescimento. Crescimento, desenvolvimento. Mas eu estava preocupado porque fulano, porque ciclano, porque Bertano, porque falou que ia me ajudar e não me ajudou. Você não depende de homem, você não depende de pessoas, você depende de Deus. Quem trouxe o crescimento de Davi foi Deus. Quem soprou a fama de Davi foi Deus. Quem mandou a força na pedra que Davi derrubou Golias foi Deus, não foi a pedra. As pessoas saberem entender e no meio do sofrimento confiar em Deus. Nos perigos que enfrentamos, nas horas difíceis que passamos, nós precisamos aprender a lidar com o perigo. E às vezes a pessoa não consegue, ela não consegue lidar com esse tipo de coisa. Davi recebe então a orientação de um profeta. E Davi sai dali, sabe por quê? Porque é muito fácil Davi ficar em uma caverna, escondido, sozinho, com a sua família. É fácil você se esconder assim. É fácil você ficar um certo período em um lugar aonde você consiga se esconder por um certo tempo. Porque você é um. No máximo 3, 4 da tua família. Então as pessoas não vão te notar ali. Mas agora, esconder 400 homens é difícil, né? Sabe o que eu quero dizer para você? Vai ser difícil você esconder o seu crescimento dentro da onde você está se escondendo. Vai ser difícil você esconder o seu crescimento de pessoas que às vezes você achou vão querer me copiar, vão querer me imitar, vão querer o meu espaço, vão querer o meu lugar. Vai ser difícil, você vai ter que se preparar mais, você vai ter que descer mais, porque você vai ter que criar mais, porque vão copiar mesmo, porque tem mais pessoas para copiar do que pessoas para criar. Só cria quem tem revelação de Deus, só cria quem anda orientado por Deus, só cria quem tem dispensação de Deus, só cria aqueles que estão em Deus. A palavra fala que Davi ele sai dali com aqueles homens e ele vai para ajudar. Logo, os informantes de Saul informou que Davi estava morto. Saul, ele sai junto com seus homens e ele começa a observar de longe aonde Davi estava, porque Davi era um fora da lei, Davi era um fugitivo, e ele estava sendo observado. Eu quero dizer para você que você não sabe, mas você está sendo observado pelos seus inimigos, você está sendo observado por aqueles que você já percebeu, por aqueles que você tem medo, mas você não pode se esconder deles. A sua fama já revelou quem está em você, a sua fama já revelou que você é
perigosíssimo. Porque Saul era o tipo do governo que ele começava a se mimetizar. De que forma? Olha, aqueles homens me abandonaram. Por causa de Davi, o filho de Jessé. Olha, meu filho, tanto que eu fiz pelo meu filho. O meu filho me abandonou. Por causa de quem? Por causa de Davi, o filho de Jessé. Você percebeu que a pessoa, quando ela não suporta, você já percebeu que a pessoa, quando ela não suporta você, quando ela não te suporta, ela quer te diminuir, ela não fala de você por quem você foi criado, ela não fala de você da forma que você está vivendo, ela não fala de você conforme você é destacado por Deus, ela não fala de você na posição que você está, ela não. Naquele exato momento ali, Saul, em momento nenhum, ele falou: olha, aquele que derrotou Golias, não. Ele falou assim: o filho, Davi, o filho de Jessé. Por quê? Porque Davi, ele vinha de uma origem humilde. As pessoas, aqueles invejosos, aqueles que na verdade eles tinham que carregar um porte para a arma que tem a língua. A língua. Tem pessoas que ela não sabe, mas a língua dela mata mais do que uma arma de fogo. E ela nem sequer se deu conta de quem ela se tornou. Ela precisava tirar um porte para carregar a língua dela, porque ela está vivendo fora da lei, de tanto que ela fala mentira, de tanto que ela persegue com mentira. E às vezes a pessoa ela nem percebe quem ela é. E a língua dela é uma arma. É uma arma. E está matando todo o tempo. Saul, ele queria diminuir Davi de toda forma. Sabe o que eu quero dizer para você? Você tem que acreditar em você. Glória a Deus. Você tem que ver o seu potencial. É você que tem que buscar conhecimento. É você que tem que buscar estratégia. É você que tem que se preparar cada vez mais. Porque Deus já confiou em você. Ele te chamou. E se Ele te chamou, porque Ele te escolheu. E se Ele te escolheu, porque Ele viu alguma coisa em você. Porque Deus não vai sair escolhendo por aí de qualquer jeito. Às vezes você se olha, não dá nada para você. Mas se Deus te escolheu, é porque Ele sabe que você é capaz. É porque Ele sabe que você pode. Deus te dá estratégia, Deus te dá crescimento. E no meio do sofrimento Ele te faz crescer. Ele te faz mexer com a sua fé. Ele sabe fazer você movimentar a sua fé. Ele sabe fazer você confiar em Deus em meio aos caos, em meio à adversidade. Mas às vezes vem aquele sentimento de confiança e brota dentro de você como se fosse um estouro. E você passa a confiar naquilo que você não está vendo, mas de repente você está ouvindo a voz do diabo. E o diabo fala assim para você: não confia não. Você está perdido. Não confia não, seu dia está contado. Não confia não, você não vai conseguir pagar não. Não confia não, você não vai dar certo. Pronto. Perdeu a linha da fé. Pronto, se desmotivou. Quem está entendendo? Se desmotivou. Deixou-se o diabo te derrubar. Se você fosse um Davi, você ia saber que dentro de você tem que nascer uma confiança maior do que você está. Se você fosse um Davi, você não tinha entrado aqui desmotivado. Se você agisse como Davi, você ia ter dentro de você a certeza, a confiança de que Deus está com você. A confiança de que Deus vai fazer alguma coisa. A confiança de que Deus está no controle de tudo. Você ia aprender com esse processo a movimentar a sua fé. Porque a fé ela precisa ser movimentada. Porque a fé é exatamente a ação de algo que você está vendo ao contrário. A fé é a ação de algo que você olha e não está vendo, mas você tem que acreditar que Deus está fazendo.
que Saul estava se vitimizando, querendo ele então de qualquer forma mobilizar, governar, atrair um sentimento de culpa. Ele queria governar os seus liderados, lançando sobre os ombros deles a culpa que eles não carregavam. Quem faz isso é Saul. Saul, ele lidera lançando uma culpa que a pessoa não tem. Ele se vitimiza o tempo inteiro. Ele se coloca como coitadinho, mas que na verdade ele não é. A gente vê que depois disso tudo, entrou quem na parada? Entrou quem no meio da situação? Doeg. Sabe quem era Doeg? Um fofoqueiro de plantão. Doeg era exatamente isso. Era o chefe dos pastores de Saul. E ele crescia conforme a sua maldade. Sabe aquela situação que a pessoa quer se promover a qualquer custo? Doeg, ele quis se promover em cima, sabe do quê? Em cima do vitimismo de Saul. Porque Saul começou a se vitimizar, porque os homens tinham abandonado ele, porque os homens tinham ido para o outro lado, porque o filho dele tinha feito aliança com Davi. E de repente, então, Doeg viu: é agora que eu vou crescer. Olha, Saul, eu estava lá na casa do Senhor, detido por alguns dias, e chegou lá Davi. E aí Meleque deu para Davi pão, consultou o Senhor para Davi, e deu a arma de Golias que estava lá guardado para Davi. Ele nem sabia o que tinha acontecido na casa do Senhor. Ele nem sabia o que Davi tinha conversado com os sacerdotes. Ele não sabia que Davi chegou lá mentindo. Ele não sabia que Davi se apresentou diante do sacerdote mentindo que ele estava ali em missão a mando do rei. Sabe o que eu quero dizer para você? Você quer crescer, mas mentindo para o sacerdote? Você quer ajuda, mas mentindo para o sacerdote? Você quer que a oração do sacerdote caia como luva na tua vida, mentindo para o sacerdote? Você quer que Deus abençoe a sua vida? Você quer que Deus abençoe esse trabalho que você está começando a esconder do sacerdote? E você acha que Deus vai te abençoar com mentira do sacerdote? Deus te pegou aí, você viu, né?
Uma mentira pode trazer morte. Uma mentira pode trazer consequência. Uma fofoca pode matar a fé de alguém. Uma fofoca pode jogar alguém daqui de dentro, que custou horas de jejum, horas de oração, jogar lá para o mundo, jogar lá para fora. A pessoa tem que viver um cuidado com suas palavras. A pessoa tem que se policiar naquilo que fala. A pessoa, ela tem que primeiro buscar orientação, ela precisa buscar uma certeza daquilo que ela está falando, ela precisa averiguar, ela precisa analisar, ela não pode sair por aí falando uma coisa que ela pode colocar em risco a vida de outras pessoas, porque ela pode cair nas mãos. Uma mentira dessa pode cair nas mãos de uma pessoa que não tem temor de Deus. Doeg, ele estava no altar, porém ele era dono de coração. Doeg, ele estava no altar, mas ele não tinha temor de Deus. Doeg, ele estava no altar, mas a única coisa que importava para ele era a fama, era o trono, era a posição, era o poder. Doeg não estava nem aí com a fé, ele não estava nem aí com as almas, ele não estava nem aí se fulano ia cair, se fulano ia morrer, se fulano ia se desviar, se fulano ia sair da presença de Deus. Ele não estava nem aí se alguém ia enfrentar o fio da espada. O que ele queria era se promover. Presta atenção, não se promova inventando mentira. Não se promova no meio de fofoca. Não se promova, não tenha a sua promoção colocando pessoas que não tem nada a ver, colocando pessoas justas a viver situações aonde ela não deve, aonde ela nem sabe, porque esse sacerdote, quando chegou lá a mando de Saul que matasse todos eles nem sabiam do que estava acontecendo. Eles nem sabiam. Porque Doeg falou: olha, Aimeleque e todos os sacerdotes estão alinhados com Davi, estão te perseguindo, eles estão juntos, são todos juntos. E Aimeleque nem sabia o que estava acontecendo. Ele nem sabia quando Davi chegou lá sozinho, ele nem sabia que Davi estava fugindo do rei. Ele nem sabia do que estava acontecendo na presença do rei. Ele consultou Deus, porque se a pessoa chega aqui, eu quero consultar Deus. O que o sacerdote vai fazer? Ele vai consultar Deus. Aí chega um aqui e vê um sacerdote consultando Deus para aquela pessoa que está sendo perseguida. Uma situação mal interpretada, uma conversa mal falada, uma notícia mal levada causa a morte de alguém, causa a perseguição de alguém. De repente você está aqui, está achando que o sacerdote está ligado nisso, que o sacerdote está dando para você, que o sacerdote está ligado com fulano, com ciclano. Cuidado com o que você pensa, porque o Espírito Santo já te revelou. Glória a Deus. Ele já te achou. Aleluia. Cuidado com o que você pensa, porque às vezes você está pensando: ó, o sacerdote está alinhado com ele, o sacerdote nem sabe o que está acontecendo. Se coloca de pé. A Bíblia fala para não levantar falso, para não tirar conclusão precipitada, para não falar o que não sabe. Sabe o que aconteceu? Saul dá ordem aos seus homens para matar todos os sacerdotes. E os homens de Saul falaram: matar sacerdote? Eu não. O outro: eu não, porque quem sabe aonde está mexendo não põe a mão. Quem sabe aonde está tocando não enfia a mão. Quem sabe aonde está entrando não entra pelo meio. Eu não sei o que Deus está falando, mas Deus está aqui nessa palavra. Deus está aqui. Vai lá e mata o sacerdote do Senhor. Eu não.
meu filho. Eu mato. E Doeg passou a mão na espada e matou 85 sacerdotes. Aí eu falo para você, esse sacerdote que tem morrido por aí, que tem se suicidado, você acha realmente que é suicídio ou é assassinato? Você acha realmente que é suicídio ou assassinaram eles? Por quê? Porque falam que eles não devem, porque falam que eles não fazem, porque perseguem aquilo que eles não sabem, porque tiram conclusão precipitada, porque mexem com a casa deles, e aí eles cansados de lidar com a situação e o chamado vai, põe uma corda no pescoço e se mata. Aí eu pergunto para você, suicídio ou assassinato? Põe a tua cabeça. Um desses sacerdotes era 86. Um desses sacerdotes escapa e vai até onde estava Davi e leva a informação que Doeg matou todos os sacerdotes da casa do Senhor, amando de Saul. Davi não lembra que ele estava na casa. Davi lembra que Doeg estava na casa. E ele disse, bem que eu imaginei, que Doeg estava lá na casa do Senhor. E quando eu fui consultar o Senhor, quando eu pedi pão, quando eu pedi uma arma, ele estava lá, ele estava me observando, ele estava me vendo. Sabe o que eu quero dizer para você? Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você passa para frente. Cuidado com quem você persegue. Cuidado com a conversa distorcida. Cuidado com essa fofoca. Cuidado com essa língua que não tem porte de arma. Cuidado porque você não está mexendo em qualquer coisa não. Você está mexendo na casa de sacerdote. Você está mexendo na vida de quem tem chamado. Cuidado! Cuidado com essa difamação. Cuidado com essa fama negativa que você está lançando na rua. Chega um mensageiro, um sacerdote, Davi, amando de Saul. Doeg matou todos os sacerdotes. Era o filho de Ameleque. Davi, logo quando ele lembrou, ele falou, olha, fica comigo, porque eu sou a causa. Eu sou a causa da morte da sua família. Foi por causa de mim que Saul mandou matar sua família. Sabe o que eu quero dizer para você? Eu sou a causa das brigas dentro da sua casa. Eu sou a causa das perseguições que você passa. Eu sou a causa das perseguições que você passa no seu trabalho. Eu sou a causa, eu sou o motivo das brigas, das perseguições, quando você fala, eu sou de tal igreja. Eu sou a causa. Mas a verdade não sou eu. A verdade é Jesus. A causa está agradando Jesus. Se você agrada a Jesus, você é perseguido. Se você agrada a Jesus, vão querer te matar. Se você agrada a Jesus, vão querer de alguma forma te difamar, falar mal de você, manchar a sua imagem, manchar a sua postura, manchar suas vestes. Mas fica tranquilo, porque a casa do sacerdote tem dono. Fica tranquilo, porque sacerdote tem dono. Fica tranquilo, porque o sacerdote da tua casa é você tem dono. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Tem alguém que cuida a tua cabeça. Senhor, daqui. O inimigo quer destruir essas pessoas de qualquer forma.
Essa casa tem dono. Esse lugar tem dono. Essa porta tem dono. Fique tranquilo. Você tem dono. Estão querendo te matar. Estão querendo tirar o que é seu. Estão querendo parar o que Deus tem em você. Fica tranquilo. Deus está no controle. Quem levantou Davi se encarregou por ele. Deus está se encarregando nessa noite pela sua vida, pelas suas necessidades, pelas suas previsões, pelos seus compromissos, pelas perseguições que você está sofrendo. Deus quem te levantou, foi Ele que te chamou. Você não vai cair não, você não vai morrer não, você não vai parar não, não vão te difamar não vão manchar suas vestes não vão destruir a tua casa não vai ser dividida. Deus está falando aqui nessa noite, eu me levanto por você. Eu me levanto por você. Você crê? Então glorifica a Deus. Te perseguem por causa de quem? De Jesus. Então fica firme, porque Ele se responsabiliza por essas perseguições. Eu vejo perseguição aqui, Deus tomando conta